Mateus 9, 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Senhor, fala aos nossos corações, Pai, que a nossa alma tem sede de Ti. Nós não queremos, ó Deus, simplesmente conhecer aquilo que aconteceu naquela época. Nós queremos conhecer aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, pecadores, falhos e negligentes, mas Teu é o poder, Senhor. Teu amor é maior do que o nosso pecado. Renova, Senhor, as nossas forças. Renova-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. Dá-nos equilíbrio, concentração, vontade, bom ânimo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa noite, irmãos, eu quero falar sobre o chamado do Evangelho da Graça. Mateus, esse texto aqui fala de Mateus, a vocação de Mateus. E esse Mateus aqui, publicano, é o autor do Evangelho. É interessante que em Marcos e em Lucas ele é chamado de Levi. A palavra Levi significa unido ou vinculado, essa é a ideia. Quando Lia teve aquele filho com Jacó, foi chamado de Levi e disse: agora ainda mais se unirá a mim, meu marido. Então, unido. Mateus significa presente de Yahvé, ou Jeová, presente de Deus. Portanto, parece que Mateus era o segundo nome que este homem aqui teve depois de seguir Jesus. Levi era o nome judaico dele. Mateus era, por assim dizer, o apelido. Hoje é meio complicado você usar a palavra apelido, porque normalmente apelido é para zombar. Mas, digamos assim, era um segundo nome dele, então. Isso. Mateus. Este homem, ele era publicano. Chamado do Evangelho da Graça. Primeiro, Cristo chamou publicanos para serem discípulos. O que era um publicano? Publicano era um cobrador de impostos. E nós, brasileiros, com razão, não gostamos de impostos, não é? Porque eles são abusivos, de fato. Eles são exagerados. Eles oprimem o povo. Eles arrancam do povo o que o povo já não tem. Naquela época era ainda pior esse sentimento de imposto, de injustiça. A alfândega, ou seja, a Secretaria de Impostos, cobrava pela mercadoria que passava por ali em Cafarnaum, e lá estava Mateus. Mas todo publicano tinha uma fama muito prejudicada. E quando falava assim, pecadores, sempre colocava do lado publicanos. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 5, 46, ficou até proverbial isso. Olha só,
Mateus 5,46: se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? Saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então o cobrador de imposto naquela época, quem cobrava impostos, ele não era somente alguém que tinha um trabalho, ele era considerado um pecador, uma pessoa depravada, uma pessoa indigna, má. A maioria deles tinha essa prática, ser rico por extorsão, por abuso, por opressão do povo. O judeu que trabalha para um romano, que trabalhava naquela época para um romano, ele era considerado então traidor, porque trabalhava para o império, que estava oprimindo e subjugando, limitando a religião de Israel. Era um traidor. Além disso, o publicano tinha muito contato com os gentios, então ele se tornava impuro, imundo. Era uma pessoa que um fariseu não gostaria de conversar, que rejeitava, que tinha certeza, esse aí vai para o inferno, vai para o Sheol. Jesus então chega para Mateus, no momento ali do seu trabalho, sentado na coletoria, e diz: segue-me. Foi inusitado aqui, foi um choque, foi um absurdo para os outros. O grupo dos 12, você lê aí em Mateus 10, nós tínhamos, Mateus 10 capítulo 2, Simão, por sobrenome Pedro, André, Tiago, João, os pescadores irmãos, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano. Olha como destaca: o publicano, aquele lá. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Tinha um traidor lá, um ladrão, tinha um zelote, tinha um publicano, tinha Pedro e outros mais, João, Tiago, meio descontrolados, compensados também. Era um grupo muito diferente. Nós muitas vezes escolhemos pessoas que são parecidas com o nosso jeito, com o nosso pensamento. Jesus, ele chamou 12 pessoas completamente diferentes, porque a riqueza e muito aprendizado, muita experiência na diversidade, não na igualdade. Zelote significa zelo mesmo, zelosa, uma pessoa muito zelosa pela nação. O zelote odiava publicano, como esse Simão aqui, não Simão Pedro, o outro, Simão Zelote, iria aprender a amar um publicano, colocando o publicano lá do lado dele. Deus, irmãos, coloca, às vezes, talvez você olhe assim: Senhor, não coloque aquela pessoa do meu lado. Deus vai colocar aquela pessoa exatamente do seu lado. Tem 500 pessoas para colocar, Ele vai colocar aquela pessoa do seu lado, porque Ele quer ensinar. A gente precisa aprender a conviver com todo tipo de pessoa, cultura, diversidade, etc. É missionário, é missão. Jesus chamou então um publicano. Jesus, por que o Senhor não foi lá em Jerusalém? Chamou aquele Paulo. Olha a inteligência daquele menino, daquele jovem. Ainda era jovem, Paulo. Ele vai ser muito mais útil do que o publicano. Esse homem é escandaloso. Olha os amigos dele, olha com quem ele anda. Mas Jesus chamou o publicano. Deus pode chamar quem Ele quiser, de fato chamou Paulo depois. Contudo, irmãos, muitas vezes Deus quer chamar uma pessoa que realmente vai se destacar nesse sentido. Uma pessoa que não sabe, para mostrar que foi Ele quem ensinou. Uma pessoa que não conseguia fazer, para mostrar que foi Ele que capacitou. Deus chama os que não são para reduzir a nada os que são. Jesus chamou um publicano. Jesus chamou pessoas muito diferentes. Nossa cidade é missão transcultural aqui em São Paulo. Pessoas são muito diferentes.
Nós não temos que nos adequar às pessoas, mas nós temos que ter essa habilidade dada por Deus para interagir com todo tipo de gente, de pessoa. Entender, conversar, participar, não comungar, exatamente como Jesus fez. Jesus chamou de uma forma arrebatadora: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus já era conhecido ali na região. Certamente Mateus, ele sabia quem era Jesus e o que Jesus estava fazendo. Talvez ouviu até Jesus, não sabemos. Mas nós não devemos pensar que Jesus apareceu assim do nada. Mateus nem sabia quem era, nem sabia de onde veio. Jesus disse: segue-me. Ele nem sabia, não entendeu nada e foi. Não, ele atendeu a um chamado de fato. Quando Jesus disse: vinde a mim, vos farei pescadores de homens, antes ele já teve contato com Pedro, André, Tiago e os outros. De qualquer forma, ou mesmo assim, Jesus ele deu uma ordem e naquele momento ele se levantou e o seguiu. Veja o texto correspondente de Lucas, capítulo 5, versículo 28. No 27 ele está falando de Levi, né? Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, olha o detalhe agora, deixando tudo, o seguiu. Mateus apenas diz: ele se levantou e o seguiu. Lucas não dá esse detalhe, deixando tudo. O homem era rico, o homem tinha influência política, ele poderia cobrar mais do que era devido, ele certamente enfrentaria rejeição de outras pessoas, mas viver com Cristo é muito melhor, e ele entendeu isso. Só quem realmente conhece o amor de Jesus, só quem realmente contempla o poder de Jesus, só quem realmente começa a contemplar a glória do Senhor Jesus, que cura leproso, que cura o servo do centurião, cura a sogra de Pedro, acalma a tempestade, vence uma legião, cura o paralítico. Quando este homem diz: segue-me, Mateus diz: eu vou e deixo tudo. Ele abandona tudo. Meus irmãos, Cristo tem mais valor que tudo. Cristo é mais precioso que tudo. E nós medindo: eu não quero deixar isso, eu não quero deixar aquilo. Irmão, Jesus está dizendo para nós: segue-me. Não como Ló, que demorou, e o anjo disse: sai que eu vou acabar com essa cidade. A mulher saindo de Sodoma olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Parece, irmãos, que nós não estamos percebendo o chamado de Jesus, ou ouvindo: segue-me. Deixa tudo, abandona, vai orar na igreja, ao invés de ficar sentado aí assistindo esses seriados. Vai ler a Bíblia, ao invés de ficar grudado no celular o tempo todo. Vai evangelizar, vai servir, vai trabalhar, vai orar. Segue-me. Priorizar Deus e o seu reino. Todas as coisas serão acrescentadas, mas prioriza o reino. Trabalhar na obra. Jesus não disse: Mateus, estou recrutando aí pessoas, você quer? Ele disse: Mateus, segue-me. E servo não escolhe, servo obedece. Ele se levantou, deixou tudo e seguiu. Meus irmãos, Deus é Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E quando Ele chama, não é um convite, é uma ordem. Abandona tudo e me segue. Jesus chamou publicanos para serem discípulos. Segundo, Jesus chamou pecadores para serem santos. Mateus ficou feliz e deu um banquete para Jesus e para os seus amigos.
Diz o versículo 10: estando ele em casa, ou seja, na casa de Mateus, à mesa, ou seja, reclinado à mesa. Não tinha essas cadeiras que nós temos hoje. Aquele quadro lá de Leonardo da Vinci está fora, porque eles ficavam deitados com o braço assim apoiado. Por isso que João estava reclinado em Jesus na ceia. Então ele estava ali reclinado à mesa, na casa de Mateus. Ele deu um banquete, porque quando você ama Jesus, você fala de Jesus para os seus amigos. O homem foi salvo, ele deixou tudo, ele foi atraído pela bondade, pela graça, pelo poder, pelo olhar de Jesus. E certamente ele pensou: isso aqui é muito bom para eu não contar para os outros. Ele deu um banquete. E diz Marcos, que é o texto paralelo, capítulo 2, verso 15: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, que é Mateus, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, muitos, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Veja, os amigos de Mateus, conhecidos ali naquele banquete, e já alguns publicanos e outros chamados de pecadores pelos fariseus, já estavam seguindo Jesus. Ele atraía pessoas vazias, que não tinham sentido para a vida, pessoas machucadas, pessoas perdidas. Ele tinha uma resposta, ele tinha muito amor para oferecer, uma palavra de consolo, de restauração, de vida. Meu irmão, você cativa as pessoas ou você afasta as pessoas? Não estou falando que a gente deve ter esse espírito de querer agradar todo mundo e ser político nesse sentido, não é isso que eu estou falando. Mas ser uma pessoa muito negativa, ofensiva, uma pessoa que só sabe atacar, uma pessoa que está sempre amargurada, que não tem palavra de graça, não tem palavra de bênção, parece que está sempre contra o mundo, está contra si, está contra a família, tudo. Paulo diz: a palavra deve ser apropriada, temperada com sal, tem que revelar graça. Tem cristão que fica meio destemperado quanto ao zelo e não consegue se aproximar de alguém que está fora da igreja sem atacar, sem criticar, sem julgar a pessoa. Jesus não fez isso. Na verdade, se você olhar para o Novo Testamento inteiro, as palavras mais duras de Jesus foram para os religiosos hipócritas, falsos. Os pecadores ele chamava, conversava, não para pecar, não para comungar, mas para evangelizar. Pastor, mas e o Salmo 1, que diz que não se senta na roda dos escarnecedores? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Como encaixar então isso? Porque Jesus está sentado aqui com os pecadores. Mas veja o que Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, ele não estava naquele contexto ali para curtir o pecado, para dançar com eles, como alguns jovens falam: eu vou na danceteria para evangelizar, eu vou na balada para evangelizar, eu vou ficar a madrugada inteira lá bebendo, porque lá que estão os doentes. Não é isso que Jesus está fazendo aqui. Na verdade, Jesus está ensinando, e ele foi convidado por Mateus, que já é um discípulo.
É um ambiente diferente. É uma conversa diferente. Jesus, então, ele tinha o propósito de curar e pregar, não compartilhar o pecado. Nós lemos na ordem do culto, Lucas 19, Zaqueu. E diz lá que ele não somente era publicano, ele era o maioral dos publicanos. A fama dele era pior ainda. Diferente do que diz aquela música, ele não subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Foi Jesus que foi ao encontro dele e disse: desce, Zaqueu. Ninguém sobe na árvore para chamar a atenção de Jesus. Foi Jesus que foi até ele e ele se sentiu surpreendido. Ele vai falar comigo? Ele vai na minha casa? Ele ficou surpreendido. Jesus entrou na casa de Zaqueu, evangelizou Zaqueu e disse: hoje houve salvação nessa casa. O maioral dos publicanos aqui, Zaqueu, também é filho de Abraão. Os fariseus queriam morrer com Jesus, com essas coisas. Ele falava, ensinava. Tanto que eles falaram aqui, versículo 11: os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E é Jesus quem responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Tem uma palavra, um ditado, digamos assim: diga-me com quem tu andas e direi quem és. É alguma coisa assim. É e não é. Se você anda com as pessoas para pecar, porque gosta de zombar de Deus e dos caminhos de Deus, então você é como eles, de fato. Não é salvo, é perdido ainda. Agora, Jesus estava com esses publicanos. Jesus ia conversar com eles. Não importa se é samaritano, se é judeu, se é galileu, se é publicano, se é chamado de pecador, para ele não importa. Ele quer curar. Portanto, nós não devemos, irmãos, desprezar ninguém, porque Deus mesmo não nos desprezou e nós éramos dignos do maior desprezo. Nós não podemos olhar para as pessoas como se nós fôssemos absolutamente diferentes e santos e superiores. Isso é farisaísmo puro. Pelo contrário, nós temos que olhar como Jesus olhou as pessoas. Agora imagina ele santo, puro. Nós não somos. Ele era e é puro, santo, perfeito. Chegaram para Mateus, aquele ladrão de fato, o homem que explorava, e diz: Mateus, agora segue-me, eu vou mudar completamente a sua vida. Maria Madalena, vem, segue-me. Gadareno, fica aí, porque agora você é um missionário. Evangeliza a sua casa, evangeliza as 10 cidades, Decápolis. Jesus chamou então um publicano para ser discípulo. Jesus chamou o pecador para ser santo. Jesus chamou o fariseu para ser misericordioso. Eles não eram. Jesus foi questionado: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Veja, por que come? Era uma refeição. Você tem os seus momentos em família. O povo ali talvez não seja crente, mas não dá para se isolar completamente, perder o contato completamente, porque eles precisam ouvir do amor de Jesus. Os seus amigos, colegas que não são cristãos, não comungar para pecar, para fazer o que desagrada a Deus, mas ter aquele contato para evangelizar. Jesus disse o seguinte para eles: ide, porém, e aprendei o que significa. Falar isso para um fariseu é forte. Ide e aprendei o que significa, e cita a Bíblia. Certamente eles pensaram o seguinte: como assim? Vai e aprende. Porque essa expressão, vai e aprende, ou ide e aprendei o que significa, era uma forma de dizer:
para alguém estudar mais. Reflete mais. Vai e pensa no texto lá. Vocês que precisam aprender, porque eles estão aprendendo. Há tantos doutores de teologia que não sabem o que é misericórdia, bondade, compaixão, evangelização, oração, não sabe. Mas às vezes uma pessoa que é mais simples, que não tem a mesma profundidade teológica, digamos, mas é discípulo de Jesus de fato. Então o fariseu vai e aprende o que está lá escrito em Oséias capítulo 6, verso 6, aplicando aqui, porque naquela época não tinha. Fariseu, a palavra fariseu significa separado e puro. Eles não eram. Em Lucas 18, nós temos a história daquele fariseu que dizia: obrigado que eu não sou como aquele homem lá atrás, eu dou o dízimo, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. Tinha muito eu na oração daquele homem. E ele estava pensando em quem estava lá atrás, não em Deus. Eu sou, ele não é, aquele não é. Você vai orar, ora para Deus. Mas o publicano batia no peito e dizia: "Se propício a mim, pecador." Esse homem foi embora para casa perdoado, o fariseu não foi. Lucas 18. Lucas 19, nós temos a história de Zaqueu. Eles eram mortos, espiritualmente falando. Conheciam a palavra, conheciam no sentido apenas intelectual. Davam dízimo, jejum, sacrifício, mas era uma vida morta. Eles tinham sacrifícios no templo, mas não tinham boas obras na rua, com o próximo. Eles não viviam. De fato não conheciam a Deus. O Senhor então disse: vocês oferecem sacrifícios, mas vocês não olham para o pobre. Vocês cuidam das suas próprias vidas e ainda querem orar a mim. Se esquecer dos pobres, dos irmãos que estão precisando, é pecado grave contra Deus. Encher a casa de coisa que nem usa, e esquecer do irmão que está precisando, ou do parente, seja lá quem for, quem está precisando. Jejuar, orar, como está lá em Isaías, mas não estender a mão para o necessitado. Deus diz: é esse o jejum que eu escolhi? Basta isso? Cumpriam a lei, eram tradicionais, tinham rituais, mas deixavam de lado a misericórdia e a humildade. Tudo que eles faziam era uma religião assim externa para agradar o homem, para ser visto. Olha como ele ora, olha como ele faz jejum, olha como ele é piedoso. Para que isso? Uma religião carnal. Irmãos, isso é muito perigoso. O ato é espiritual, mas o coração é carnal. Então o ato já não é espiritual mais. É para aparecer. Jesus abominava isso porque ele conhece os corações. Jesus quer um coração humilde. Mateus 12, ele repete: se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eles não tinham misericórdia pelos perdidos. Eles pensavam em si mesmos. Eles não se alegravam com as obras de Deus. O paralítico foi curado, foi perdoado, e eles falaram: este homem blasfema. Agora Jesus está evangelizando, transformando publicanos e pecadores. Eles aparecem e falam assim: por que ele come com essa gente? Eles só sabiam criticar o tempo todo. Eles não conseguiam ver o que Deus estava fazendo naquelas vidas. Eles eram legalistas. Eles eram tradicionais no sentido morto da letra. Quem está doente aqui? O fariseu, não o publicano mais. Eles
eram doentes. A diferença entre eles e os outros é que eles não procuravam a cura, que é Jesus. Então Jesus diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não vim chamar justos. Alguém pode dizer, mas então eles eram justos? Não, eles não eram. A ideia de Jesus aqui é a seguinte: eu não vim chamar quem se acha justo. Se vocês não são justos, então eu vim chamar eles aqui, porque eles se reconhecem como pecadores. Jesus muitas vezes até pregava para eles não entenderem. Parábolas para ocultar de fato o ensino. Jesus amava, irmãos, os humildes. Não que ele rejeitasse os outros, no sentido apenas do modo de ser. Ele não olhava para isso. Mas soberbo, orgulhoso, arrogante, não tem lugar no reino de Deus. Não vem chamar justos, ou seja, quem se acha justo, e sim pecadores, ou seja, quem de fato reconhece o pecado. Vim chamar pecadores ao arrependimento. Quem precisava de arrependimento? O publicano, o chamado de pecador, o fariseu. Mas o coração deles estava muito duro, dos fariseus. Não tinha espaço para o evangelho no coração duro deles. Eles achavam que estava tudo bem, mas eu faço isso, eu faço aquilo, aquele não faz, isso não é evangelho. Evangelho é: o Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Regeneração gera arrependimento, e arrependimento gera conversão. Jesus está mudando a vida dessas pessoas. Está comendo com publicanos e pecadores, evangelizando, aceitando, aderindo. Veja, irmãos, como Jesus, ele chocou os religiosos da época. Por isso que eles odiavam o Senhor Jesus. E aí eles perguntavam, Jesus desmontava eles completamente, eles saíam mais bravos ainda. Eles não tinham humildade na vida. Quem precisa aprender aqui então? São os fariseus, os escribas, como nós vimos lá no caso do paralítico, doutores da lei, mas não aprenderam o básico. Por isso Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Seja como uma criança, aprenda o básico primeiro. Às vezes nós estamos preocupados com profundidade teológica, com dúvida teológica, abstrato até. Vai aprender com uma criancinha, ser mais simples, ser mais humilde, mais confiante. O fariseu vai para casa e aprenda a ser misericordioso. Aprenda a amar o próximo. Aprenda a evangelizar. Aprenda a acolher as pessoas. Para de ser tão crítico, tão amargo, tão azedo, tão destrutivo, tudo, sempre. Jesus é mestre. Veja como eles colocaram a questão: porque come o vosso mestre? Versículo 11. Qual que é o tom disso? Ele não é o nosso mestre, viu? Ele é o mestre de vocês. Porque nós queremos um mestre, nós não queremos um mestre que coma com essa gente. O discípulo de fato imita o mestre. Quem é discípulo não vê o outro como inferior, vê o outro como igual. Custou o mesmo preço para todo pecador o sacrifício de Jesus. Porque come o vosso mestre. Talvez você diga: não, Jesus é o meu mestre, então você deve imitá-lo. Eles estão aqui rejeitando: olha, o vosso mestre, hein? A gente não concorda com isso aí não. Ele é o mestre de vocês, porque nós somos santos, porque nós somos puros. O único puro e santo ali, irmãos, era Jesus. E os fariseus estavam piores do que os publicanos. A religião, obviamente deturpada, corrompida, deixou esses homens piores.
Jesus então é mestre, salvador, porque salva os pecadores, e juiz, porque ele sonda o coração. Ele via, irmãos, toda aquela hipocrisia dos fariseus. Ouça o chamado do Senhor. Ele chama publicanos como eu e você para serem discípulos. Ele chama pecadores para serem santos. Ah, então ele aceita? Não, ele acolhe, mas transforma. E não, eu venho como estou para não continuar dessa forma, para ser cada vez mais santo, melhor, para crescer. Não, vou continuar vivendo, então Jesus que me aceite dessa forma, porque ele aceita, não é isso que Jesus ensina. Ele perdoa, quando ele perdoa, ele transforma. Diz que Mateus se levantou e o seguiu, deixou tudo. E que esse farisaísmo saia, esse resquício de farisaísmo do nosso coração saia. Que nós sejamos mais misericordiosos. Que nós demonstremos mais o amor de Jesus para todos. Que nós possamos abraçar o perdido. Que nós possamos levar uma palavra de evangelização. Que Deus nos ajude. Amém. Feche seus olhos, irmão, vamos orar.